Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Vamos à palavra. Gostou, né? Então vamos lá. Vamos ler Êxodo 12, versículo 12 ao 14. Nós vamos falar sobre a Páscoa. Hoje é o domingo de Páscoa. E nós vamos trazer aqui algumas percepções desse texto, no qual a gente entendeu o que a Páscoa traz para a gente. O que ela trouxe nessa época e o que ela traz para nós hoje, na atualidade. É muito interessante. Então vamos ler. Vou colocar aqui para vocês. Naquela mesma noite, isso aqui é um diálogo entre Deus e Moisés. Deus chamou Moisés e falou essas palavras para ele como orientação, que era o último momento do povo de Israel no Egito. Depois das pragas, esse aqui seria o último evento de Deus para a libertação do povo de Israel saindo do Egito. Então Deus quis fazer como se fosse um dia, um evento, assim, sabe? Ele mandou Israel botar o alho lá para moer, fazer um cultão top. Aí a Carol subiu, saiu fogo da boca dela, meu Deus. E era foi uma noite especial, de um memorial daquela noite, para que fosse passado de pai para filho. E por isso que até hoje nós comemoramos a Páscoa por causa desse dia. A Páscoa ela não é o dia da morte e ressurreição só de Jesus. Ele morreu e ressuscitou na Páscoa, porque a Páscoa já era antes, nessa época, nos hebreus, lá no Egito. Então se liga aqui. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos. Só você ter ideia que Páscoa tem nada a ver com chocolate, tem a ver com morte. Tá vendo? Tem a ver com sangue. Né? Não é olhos vermelhos e pelo branquinho, né? Ninguém pula bem alto, não é isso. Tanto dos homens quanto dos animais. Provavelmente até os coelhos morreram nesse dia. Não sobrou nenhum coelho primogênito. E executarei o juízo sobre os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Por isso que eu disse, foi um dia marcado pelo Senhor. Deus pegou, Moisés, pega a tua agenda aí, marca aí, tal dia. Se você ler o início do capítulo 12, vai falar, no mês tal, dia tal, faz isso, eu vou passar, eu vou matar os primogênitos. Mas aí você chama as famílias, pede para elas matarem um cordeiro. Quem não tiver, divide com quem não tem. Todo mundo senta para comer a carne do cordeiro, pega o sangue do cordeiro, passa em volta das portas, porque nessa noite ninguém sai de casa, porque nessa noite eu vou passar e vou detonar com os deuses do Egito e todos os primogênitos, sejam eles bebê, adulto, adolescente, de todos os homens e de todos os animais. E vocês marquem esse dia na agenda de vocês. Vocês têm que fazer uma festa, porque vocês não morrerão se colocarem o sangue nas portas. Então, todo aquele hebreu e até o egípcio que escutasse essa mensagem de Moisés e acreditasse que se colocar um sangue na porta não morreria, sobreviveu nessa noite. E por sobreviver nessa noite, iria celebrar a vida. Estão entendendo, amém? Então, a passagem desse anjo da morte, em algumas nomenclaturas, ou, se você vê alguma versão da Bíblia, o próprio Deus passou, ou, como diz aqui em outro versículo, a praga de morte passou. Essa passagem, no hebraico, a palavra passagem é pesash, de onde vem a palavra passagem, de onde trouxe a origem da Páscoa. Então, a festa, a comemoração da Pesach, da Páscoa, é porque passou um anjo e não matou ninguém na minha família. Essa foi a comemoração da vida em meio ao caos, do livramento do juízo de Deus. Entenderam, amém? Pode dar um chocolate, não é pecado não, tá?
mas não tem nada a ver com vocês aí, não, é outra coisa. Então, está entendido o termo Pesach? Amém? Entendido o porquê, quando, tal. E o que a Páscoa nos trouxe, né? O que ela trouxe? Eu vou pedir para o Data Show ficar comigo lá, que a gente vai precisar ler bastante versículos para entender cada passo ali desse capítulo e a gente conseguindo trazer os entendimentos e as percepções que eu tive através aqui do capítulo, né? Então, o que a Páscoa, essa passagem, trouxe para os hebreus que traz para mim hoje? A primeira coisa é igualdade. Abre lá Êxodo 12, versículo 3. Vamos ler junto para você entender bem legal, para a gente caminhar junto nos versículos e no entendimento. Êxodo 12, versículo 3 diz assim, ó: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Um para cada casa. Repete comigo, um para cada casa. Está vendo que é para todos? Então a primeira coisa que eu entendo do reino de Deus é que todos somos iguais. Não tem assim, ó, Deus não falou assim, Moisés, separa um cordeiro para cada casa de rico. Não. Ou então o contrário, Moisés, separa só para quem é pobre. Também não. Ah, só para quem é doente. Não. Só para quem é são. Não. Separa só para quem é bonitinho, que está frequentando a igreja. Não. Diante de Deus, eu e você somos iguais. Ele nos ama. Ele não te ama mais porque você frequenta mais a igreja, ou você oferta mais, ou você grita mais na hora do louvor, ou você aplaude mais. Não. Ele te ama. A medida do amor de Deus, ela é eterna. Ela não é humana. Medidas humanas, no máximo, é infinito. Mas o que é infinito é algo que tem começo e não tem fim. Pode ser humano, mas a realidade de Deus é eterna. A eternidade não tem começo e nem tem fim. Estão entendendo? Então o amor de Deus em mim e em você não teve começo. Não é porque você mudou que Ele está te amando. Não é porque você decidiu. Não, Ele me amou e te amou primeiro, antes que amássemos Ele. Ele me amou e te amou antes que você se tornasse um frequentador de uma igreja. Ele te amou mesmo sendo pecador. Então Ele me ama, nós somos iguais. Ele ama o que está aqui e ama o que está lá fora. Ele ama o que está bem e ama o que está mal. Ele ama o que foi regenerado, mas também ama o que está preso às garras do pecado. Aqueles que nós, muitas das vezes, estamos julgando, segregando e separando. Ele ama igual a mim. Então, ao mesmo ponto que Ele me ama, e eu não preciso ficar chamando atenção e talvez me frustrando porque eu fiz algo a mais e Deus não aplaudiu o meu pulinho, ao mesmo tempo que Ele me ama eternamente, Ele também me ama por eu ser pequeno e frágil. Porque às vezes nós nos diminuímos, porque temos talvez um comportamento ou umas fragilidades nas quais estamos apanhando delas ainda, estamos ainda um pouco presos e nos sentimos menos amados por Deus, ou talvez até abandonados por Deus, porque isso é um reflexo do comportamento humano. Como nós somos entre os humanos? Errou? Eu até te perdoo, mas não fala mais comigo. Não é assim? Eu até te perdoo, mas não cruza mais no meu caminho. Eu até te perdoo, mas eu não vou congregar na mesma igreja para a gente não se olhar. Sabe como é que é, né? Dá aquele clima. Então quer dizer que tu não perdoou? Porque perdão não é esquecer. Perdão é olhar e amar. E para a gente é um pouquinho difícil. Mas Deus é o dono desse amor. Ele olha para mim e para você e não leva em conta os nossos pecados. Porque Jesus morreu por mim. E o sangue dele me torna justo diante de Deus. Você entende isso, amém? Então nós somos iguais. Iguais. Iguais.
E essa igualdade que Deus queria trazer, para que todos tivessem o que comer juntos, para que todos tivessem a oportunidade de receber o livramento da passagem. Então a oportunidade é para todos. Jesus já disse, todo aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê. Aí se você ler em Romanos 10, vai falar assim, ó, como vão crer aqueles que ninguém vai e fala a mensagem? Como irão falar se ninguém os envia? Então, se a pessoa teve a oportunidade de crer, é porque alguém falou para ela. Então, porque Deus enviou. Então, nós temos que entender que todos nós, toda a humanidade é amada por Deus. E nós não podemos jamais segregar ninguém. Até aquele seu cunhado. Ah, você ri, né? Até a sua sogra. A minha é uma bênção. A minha é top, meu Deus. Eu queria duas da minha sogra. Uma para ficar lá em casa. E uma para ficar com o meu sogro, mas não dá. Mas nós temos que amar. O amor, ele é praticado em atitudes. Sejam elas mais difíceis o possível, mas é praticadas em amor. Então precisamos, para viver em unidade, em igualdade, precisamos do amor. Amém? Segunda coisa que a passagem, que a Páscoa me ensina e traz para mim, ela traz um senso de comunhão interna e externa. Coloca lá o versículo 4, capítulo 12, versículo 4. Vamos ler o que Deus falou para Moisés. E ele vai trazer um senso de comunhão para a gente. Olha lá, se uma família for pequena demais para um animal inteiro, divide com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O que está trazendo aqui? Uma ideia de comunhão, de sentar e comer. Muitas famílias estão se desfazendo porque perderam o costume de sentar à mesa, de ter a comunhão. Na hora do almoço, cada um pega o seu prato, senta na televisão, liga lá o jornal, só crime, só assassinato, chega até a pingar sangue da televisão. A pessoa está lá, acabou aquele momento de sentar e ficar juntos, olhar no olho, perguntar como é que está. E não só a questão de comer, mas de estar junto, a comunhão. Então, essa orientação de pegar o alimento para cada família e comer junto, Deus está nos informando, nos incentivando a criar uma comunhão. Jesus, ele era um defensor da comunhão. Se você ler as passagens de Jesus, ele sempre está sentado à mesa. Ele sempre está sentado à mesa e geralmente com pessoas que não tinham comunhão. Com pecadores, com publicanos. Quem eram os publicanos? Eram pessoas excluídas da comunhão do povo judeu. Pessoas que não tinham mais mesa. Pessoas que não tinham mais comunhão. Prostitutas que não tinham mais comunhão com ninguém. Então ele sentava para quê? Para estabelecer comunhão na vida das pessoas. Então nós em casa precisamos ter esse procedimento. Ele está incentivando, olha, coloca ali, senta, come junto. Se possível for, não deixe nada ligado, televisão, rádio, nada que atrapalhe, porque é um momento rico onde vocês vão se fortalecer como família. Por que muitas famílias estão enfraquecidas? Porque o remédio, a vitamina chamada comunhão não está ativa. E a comunhão é uma vitamina, é uma força que vai estabelecer a família de pé diante de tantos bombardeios. Você crê nisso, amém? Então seja em casa um defensor disso. Seja em casa. Ore junto pela comida. Não faça aquela oração de 5 segundos, mas também não faz uma de 15 minutos, não, senão a comida esfria. Seja temperado. Mas seja um defensor disso. E é a comunhão interna, e a comunhão externa, que ele fala, divide com os seus vizinhos. O que Deus está falando com Moisés? Tenha a sensibilidade de ver a necessidade dos outros, de ver o que o outro precisa, reparte o que tem. E essa noção de repartir, às vezes, está
um pouco deturpada na nossa mente, porque a gente só acha que o repartir está para mim quando eu estou num momento de sobra, mas às vezes eu tenho que repartir até o que para mim está faltando. Porque o repartir não é acionado quando sobra para mim. O repartir é acionado quando alguém precisa. É a necessidade de alguém que vai dizer se eu preciso repartir ou não. Entende isso? Então não é só porque está sobrando. Vai ter momento que eu não vou ter muito. Mas se alguém precisou, é aí que aconteceu o momento do repartir. E nós às vezes não entendemos isso. Nós não estamos ligados nas necessidades. Estamos vivendo a nossa vida. Mas eu provavelmente já falei isso aqui. Talvez você pode ser honesto, verdadeiro, pode ser uma pessoa que não tem inveja de ninguém, trabalhadora, corre atrás, mas se você não serve ninguém, está faltando algo na sua vida. Porque nós não fomos feitos para sermos uma ilha nessa terra, vivermos só em volta do nosso umbigo. Pelo contrário, nós viemos do céu para trazer resposta para caos na terra. Aí eu trago uma frase que minha mãe me criou falando essa frase. Se você não serve, se você não vive para servir, você não serve para viver. Minha mãe me ensinou essa frase desde pequenininho. Então, quando eu me sinto que eu não estou servindo ninguém, eu começo a me sentir que eu não presto para nada. Porque eu preciso ter o senso de serviço. Então, talvez seja... Eu não estou falando de dinheiro somente. Eu não estou falando de comida somente. Eu estou falando talvez de tempo. Se você olhar ao seu redor, você pode perceber que alguém precisa de um tempo seu. Sentar e ouvir o que a pessoa tem a dizer. De dar uma tarde de sábado para a pessoa desabafar um pouco da vida. Quem sabe não é um banquete que vai resolver a vida dela, mas um pão com manteiga e um café quentinho. E uma boa conversa de 2 horas. Vai trazer vida para uma pessoa que precisa de tempo. Ah, Carioca, mas eu tenho pouco tempo. Não é sobre ter pouco ou ter muito, é sobre alguém precisar. Então, quem sabe o pouco tempo que você tem seja vida para quem está morrendo. Estão entendendo? O contexto aqui da nossa igreja fala muito sobre isso. Porque nem todos aqui têm tempo disponível e à vontade para fazer tudo o que a igreja precisa fazer. Mas, se olharmos, a maioria das pessoas aqui serve em alguma área, em algum ministério, algumas servem 2, 3, 4 ao mesmo tempo, mas com o tempo que pode, e por estar entregando o pouco de tempo que tem, nós conseguimos, um exemplo eu vou dar para vocês, nós conseguimos servir mais de 600 pessoas por mês nessa igreja. Porque existem pessoas que estão entendendo que um pouco tempo aqui na cozinha fazendo, ou trazendo 1 quilo de alimento, ou abençoando com oferta, ou ajudando pregando lá, ou ajudando lá nos banheiros, um pouquinho de ajuda pode mudar a vida de alguém que está vivendo na rua. Estão entendendo a diferença? Porque nós acabamos o culto aqui, gente, uns pegam um carro, outro ônibus, outro bike, outro moto, vamos para a nossa casa, temos um travesseiro, às vezes não é aquele de pena canadense que você queria ter, né? De ganso canadense. Às vezes não é aquele lençol de seda que tu queria ter. Né? Ou um travesseirão da NASA, aquele que tu deita assim, né? Com forma na sua cabeça. Mas nós temos um conforto. E aqueles que não têm vão para algum lugar nessa cidade. Só que o pouquinho de tempo que nós decidimos dar do que nós temos, estamos colocando um pouquinho de céu na vida de quem não tem nada. Então entende o mistério que há por trás de repartir? E eu quero que você olhe para a sua vida e para a sua realidade, dentro da sua sinceridade, e peça para Deus te dar força para que você consiga ter mais força em relação ao teu potencial, porque às vezes nós temos um potencial de 0 a 10, 7, e eu estou trabalhando só no 3. Não, eu estou fazendo, Jesus, olha aí, eu estou fazendo. Mas Deus fez para eu entregar 7, e eu estou entregando 3. Mas isso não tem como a gente saber, porque eu estou aqui envolvido. Eu poderia estar fazendo, mas não fazendo 3, eu estou bem quietinho, estou fazendo, beleza? Né? Podia estar fazendo 7, podia estar fazendo 9. Deus me deu o potencial de fazer 200,
Mas eu estou feliz com 10 e está bom. Peça para Deus uma sensibilidade para enxergar as necessidades. E aí você ser uma fonte fluindo de bênção para onde precisar. Talvez não vai ser só aqui. Talvez você vai ser uma fonte de bênção no seu trabalho. Talvez na sua escola, faculdade, ou na sua família, eu não sei aonde, mas nós precisamos nos posicionar nesse aspecto de repartir. Amém? Olha aqui, versículo 14, capítulo 12, versículo 14. A Páscoa me dá um entendimento de excelência e ordem. Olha o que diz aqui, ó. Esse dia será um memorial em que vocês... Não, desculpa, é o 5. É o 4, tá? 12, 4. Isso. 5. Bota o 5, amém. Oh, meu Deus, é isso aí. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. O que eu percebi aqui? Ele é uma instrução, é um procedimento. Que nós precisamos entender que o reino de Deus, há procedimento. Não é esculhambado, não é avacalhado, não é de qualquer jeito. Eu não estou falando só da igreja, eu estou falando da vida. Você, quando é uma pessoa, um funcionário responsável, que chega cedo, se apresenta para as funções, não é migué, não fica fugindo, não sai mais cedo, não inventa desculpa. Quando você é uma pessoa excelente na sua empresa, você está glorificando a Deus com o seu comportamento. Às vezes a gente vem para a igreja, meu Deus, eu glorifico, eu choro, eu me acabo e nada acontece. Não, porque às vezes eu estou glorificando, chorando aqui, mas no trabalho eu ando de mão dada com Satanás. Eu não condiz o meu comportamento na minha casa com o que eu vivo na igreja. E em casa sou um bruto, um grosso, xingo, falo alto, sou ignorante, sou ríspido, não tenho paciência com ninguém, toda vez estressado. Aí chega na igreja um anjo, falta pouco flutuar. O reino de Deus, ele é uma coisa só, gente. Não tem como separar. Não, carioca, separa. Trabalho e igreja é igreja. Só tem como separar de um jeito. Tu não vai entrar no seu trabalho sapateando e glorificando. Não, tu não vai entrar lá assim. Não, os caras vão dizer, esse cara tá louco, mano, o que está acontecendo? Tu pode entrar assim aqui tu pode. Aqui é lugar de rasgar mesmo. Mas lá tu vai entrar com postura de homem sério, mulher séria. De não aceitar entrar em rodinhas de palavras chulas, de piadas, olhar para mulheres e aceitar entrar em grupo de WhatsApp que tem pornografia ou coisas que não agradam a Deus. Nós temos que ter postura. Não é ser fanático uma coisa, postura é outra. Quando uma pessoa tem postura, ela é respeitada. Quando ela é fanática, ela é totalmente ridicularizada. Então, quando você tiver postura, eu vou dar até um exemplo da Keila. A Keila sempre foi uma menina bem crente. Na escola e tal, por isso que eu gostei dela. Aleluia, meu Deus. Mas ela sempre foi descolada, sempre foi entregue assim, ó. Na escola, ela jogava vôlei, basquete, ela é tricampeã de tênis de mesa, ela é fera, jogava futebol, tudo, participava de tudo. Só que ela tinha uma postura cristã. Quando as meninas tinham problema em casa, uma mãe doente, alguma coisa, as meninas procuravam aquilo, tu podia rezar lá pela minha mãe? Porque elas entendiam que ela tinha uma postura. Elas não viam aquela ter um comportamento zoado igual todo mundo tinha. Só que ela estava em tudo. Então, até porque Deus não nos trouxe para a terra para viver numa ilha gospel, onde só tem crente, aleluia, aleluia, não. Deus vai nos colocar em lugares horríveis mesmo, porque nós somos a ferramenta de mudança de realidade. Então, se prepare para entrar em empresas onde pessoas não glorificam a Deus, cheias de costumes ruins, cheias de adoração a outros deuses. Sabe por quê? Quando você entra lá, agora chegou um filho de Deus. Chegou uma pessoa que vai mudar a realidade daquele lugar. Então, se prepare para entrar em lugares tenebrosos. Porque os filhos de Deus, gente, eles são excelentes. Sabe quando a gente entra numa empresa,
com pouco tempo, já tem gente com inveja, já tem gente falando mal. Sabe por quê? É obrigado a gente ser excelente, eu sou filho de Deus. Nós carregamos a cultura do reino dos céus, e essa cultura ela é excelente. Então, um filho de Deus tem um comportamento excelente. Ele precisa carregar isso nos seus dias. E não se preocupe se as pessoas não gostarem de você, não tiverem inveja. Caminhe em frente, porque olha o que em Colossenses diz: tudo que vocês fizerem, façam de coração, como se fosse para o Senhor e não para os homens, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, a quem vocês estão servindo. Então, às vezes, tu tá, caraca, mas o meu chefe, ele é um demônio. Não gosta de mim, me persegue. Deixa de te perseguir. A sua recompensa vem do céu, não é dele. Continue sendo quem você é. Continue tendo a sua postura. Mas é que o meu chefe me chamou lá para uma balada lá, para a festa da empresa, não sei o que lá, e me convidou, estou com medo de... Você tem que saber quem você é. Você não precisa aceitar. Olha para a vida de Daniel. Daniel ficou 3 anos sem comer. 3 ou 2 anos sem comer comida. Ele comia alface e tomava água. E ele ficou mais forte, mais bonito e mais inteligente do que todos os sábios. Porque a nossa comida não é a comida terrena, mas sim a palavra de Deus. Não é só de pão que vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, de que nós estamos nos alimentando? O que é o nosso alimento diário? Por que todo domingo eu chego arrebentado, me arrastando no culto? Por que eu não chego celebrando e agradecendo pela vitória, mas eu chego arrebentado e me arrastando? O que tem me alimentado? Quais são os meus comportamentos? Quais são as minhas escolhas da vida para que eu viva uma vida excelente? Então, para a gente entender, o reino de Deus tem uma excelência. E Ele deu dons para vocês e para mim. E Ele exige que nós façamos a obra de Deus e tudo aqui na terra como se fosse para Deus. Porque Ele sabe o potencial que eu e você temos. Então, Ele olha para mim e para você, dando migué, Ele fala assim, meu Deus, que desperdício, né? Ele olha para o Espírito Santo, para Jesus, na hora, façamos o homem, né? Meu Deus, fiz esse cara cheio de habilidade, olha só quem ele é. Qualquer coisinha, falta trabalho, podia estar formado, mas não consegue estudar porque diz que não tem paciência para sentar. Ou então dá uma desculpa. Aquele lá, não consegue pregar porque não consegue ler um livro, não consegue ler a Bíblia. Poderia estar decolando, mas está se arrastando. Peça a Deus para que Ele revele o potencial que você tem e seja quem você é em Deus, em nome de Jesus. Para que essa cidade aqui experimente o que você carrega. Quem sabe, dentro desse lugar aqui, terá o maior pregador que Blumenau já viu na face da terra. Não só Blumenau, mas Santa Catarina, Brasil, o mundo. Só que não precisamos sair da casca. Faz força aí, quebra a casca e sai. Em nome de Jesus. Amém? Ou o maior cientista, ou o maior médico, ou o maior engenheiro, o maior alguma coisa. Que a gente carrega a excelência do céu, gente. É para a gente pisar e tirar onda mesmo com Satanás, que ele não lê nada não, gente. Ele só engana a gente. A Bíblia fala que ele fica ao nosso redor bramando como um leão. Então ele é tão fraco que ele imita um leão. Ele nem é um leão, coitado. Tadinho dele, nem é nada. Mas ele fica assim, com raiva de você. Aí você fica assim, ai meu Deus, é um leão. Não é. Ei, acorda, acorda, não é um leão. É só um inimigo. E outra, aquele que está em Deus, o diabo não toca. Então ele no máximo sabe imitar bem um leão. Mas o único leão que eu conheço é o leão da tribo de Judá. É esse. Então não se engane, ele é um enganador. Na identidade dele está escrito diabo, enganador. Então ele vai sempre enganar a gente. Ele não tem força contra nós quando estamos na presença de Deus. Amém? Outra coisa linda, abre lá Êxodo 12, 11. Que a Páscoa, essa passagem, ela nos dá também um senso de envio. Um senso de destino. Olha que versículo interessante. Ao comerem, estejam prontos. Repete comigo. Estejam prontos.
Ó, não é para ficar enrolando. Tá vendo como é que Deus nos chama, nos serve, cuida, mas também assim, ó, vai, come. Esteja pronto. Para quê? Pronto para sair. Cinto no lugar, sandália no pé, cajado na mão, e bora porque nós temos uma missão. Às vezes a gente pensa que Deus nos encontra e faz de nós o bichinho de estimação de Deus. Ah, eu encontrei o Franklin, olha que fofo. Vou guardar ele aqui para mim. Não, tu não vai ter aflição no mundo, não. Fica comigo. Eu vou aqui ficar na lareira porque tá inverno. Vamos ficar bem quentinho aqui, tá, Franklin? Nós dois. Ah, como eu gosto de você, Franklin. A gente pensa que Deus nos escolhe para a gente ser como é que chama aquele joguinho? Tamagotchi de Deus. Só os mais de 30 anos sabem o que é isso, né? A gente acha que nós vamos ser sabe, assim, não. Olha aqui o que ele fala. Ao comer, estejam prontos. Comam apressadamente. Gente, é para vir para cá, se nutrir, cinto aqui no lombo, sandália no pé, cajado na mão e pau, porque tem um mundo para saber de Jesus. Tem muitas pessoas a serem alcançadas. Precisamos sair. Precisamos estar prontos para sair. Amanhã é segunda, não é o pior dia da semana, é o melhor, porque é um começo. Pode ser um começo de uma nova era nessa cidade, uma era de bênçãos, de cura, de libertação. Pode ser um começo de uma nova vida para os moradores dessa cidade. E eu estou lá postando no Face, me sentindo cansado. Pior dia da semana, segunda-feira. Uma foto do Garfield com preguiça. Não é assim? Gente, se liberta disso em nome de Jesus. Porque nós temos que estar pronto, porque Deus já nos alimentou, Deus já cuidou de nós, Deus já nos nutriu, e a gente está assim, só engordando. E daqui a pouco não tem para onde ir. A ovelha precisa gastar energia, precisa sair, precisa cortar lã. Tem uma reportagem de uma ovelha que foi encontrada, que ela estava perdida. E ela estava quase morrendo, porque ela estava com tanta lã tampando o rosto, não deixava andar, que ela ia morrer daquele jeito. Aí tiraram a lã dela todinha, deixaram ela peladinha. E ela só saiu pulando, toda boazinha, comendo. E foi porque a ovelha, ela produz leite, produz lã. Ela produz um monte de coisa. E ela precisa produzir, ela precisa tirar o que ela tem. Então a ovelha fica muito paradinha, só assistindo o culto, ela vai, colesterol, vai aumentando, triglicerídeo. Né? Diabetes, Jesus, não dá para fazer evangelístico, eu não aguento nem subir uma escada. Não, gente, nós prontos para sair, sandália no pé. Sandália no pé fala de caminhada, Deus tem uma caminhada para você. Deus tem um destino para você. Cajado na mão, Deus tem governo para te dar nas suas mãos, para você ter governos nessa terra. Deus não nos fez para ser cauda, mas sim cabeça nesse lugar. Deus nos fez aqui para ser os donos das empresas, os donos das clínicas, os diretores das escolas, os juízes. Era para a gente estar tudo lá. Onde é que nós estamos? Não, pequenas causas resolvendo um problema com o vizinho. Jesus amado, misericórdia. Estão entendendo? Deus nos fez para governo. E nós precisamos entender e aceitar isso. Nós temos oportunidades. Então, a Páscoa, essa passagem, nos traz esse senso de envio. Nós temos um destino. E outra, além dessa missão, nós sabemos para onde estamos indo. Jesus, quando estava aqui, ele falou: não fiquem preocupados, não turbem o vosso coração. Crê em mim, porque eu estou indo embora, mas eu vou preparar um lugar top para vocês. E eu não vou deixar vocês sozinhos, vou deixar o Espírito Santo, que é igual a mim, para consolar vocês e para guiar vocês. Então nós temos um lugar depois daqui. Nós estamos caminhando para Nova Jerusalém. Nós cremos no amanhã porque Ele vive. A última coisa que a Páscoa nos traz, que é o principal sentido,
é o favor. Repete comigo, favor. É aquele velha frase onde todos provavelmente sabem responder que o que é graça? Graça é um favor imerecido. Nós, filhos de Deus, temos duas muletas que nos fazem caminhar. Uma muleta se chama graça. E a outra muleta se chama misericórdia. A graça é me dar aquilo que eu não merecia ganhar. A misericórdia é não me dar aquilo que eu merecia ganhar. É aquele filho arteiro que apronta o ano inteiro, tira a nota ruim a escola inteira. Chega no final do ano, naquela lista dos aprovados, ele está simplesmente aprovado. Ele não recebeu o que ele merecia, que era estar reprovado. Era fazer de novo aquela série. E outra, ele ganhou algo que ele não fez nada para merecer, que era a aprovação para o próximo estágio. Nós temos que entender isso, gente. Eu só estou indo para segunda-feira, porque a graça me alcançou. Eu vou para terça-feira, porque a misericórdia está na minha vida. Eu vou para o culto na quarta, porque a graça veio sobre mim. Quinta-feira está a misericórdia está me levando. E eu só consigo caminhar, porque a graça, a misericórdia, a graça, a misericórdia, a graça, a misericórdia, a graça. Não tem outro jeito de caminhar se não for essas duas pernas. Que as nossas pernas não têm condições de andar. E se tivesse, iria nos levar para um caminho errado. Precisamos realmente de um pastor que dê uma varadinha nas nossas pernas, assim. Porque se as nossas pernas caminharem para onde elas querem, nós estaríamos onde estávamos antes de Jesus vir. Condenados eternamente, sem nenhuma chance de mudar. E para a gente entender esse favor, quando Deus chegou para Moisés e deu as orientações sobre matar um cordeiro, usar o sangue dele nas portas como um sinal para que quando o anjo da morte passasse, não matasse ninguém daquela família, ele estava mostrando que alguém iria morrer no lugar deles. Um cordeiro. Era o sangue do cordeiro. Não era o sangue de alguém da casa. Deus não falou assim, Moisés, pega o mais pecador da tua casa aí. Meu Deus, pensa na briga, né? Pensa na hora, quem é o mais pecador? Pega o mais, mata ele e usa o sangue dele aí. Ele não estaria fazendo nada mais do que o que nós merecíamos. Certo ou errado? Ele iria pegar um pecador, o salário do pecado é a morte. E iria dar apenas o que nós merecíamos, ia simbolizar ali e pronto. Não. O cordeiro fez um favor. E onde está o grande mistério de Jesus ter vindo e marcado o final de semana dele exatamente na Páscoa. Porque ele queria apenas reproduzir o que Deus fez aqui no Egito, de fazer um cordeiro morrer no lugar das pessoas, e que o sangue dele fosse um sinal. E o que Jesus fez? Não somente morreu e ficou morto como cordeiro, mas ele ressuscitou no terceiro dia, mostrando o poder eterno dos céus, mostrando o poder sobre a morte, sobre todos os poderes do universo. Quando Jesus morre, esse sinal de sangue foi colocado nas portas, foi colocado na minha e na sua sentença, onde estávamos sim condenados. A palavra vai dizer que aquele que diz que não tem pecado está mentindo. E está dizendo que a cruz é uma mentira. Porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Quem dera se nós, quando aceitamos a Jesus, conseguíssemos parar de pecar, por exemplo. Tem algum anjo assim que fez isso ou não? De manhã tinha um irmãozinho que levantou a mão assim. Eu queria conhecer um ser humano assim, com essa capacidade.
Porque lembra o senso de igualdade que eu falei? Não é porque eu aceitei a Jesus que eu me tornei uma entidade santa, que agora não peco mais, eu continuo pecando. Então, onde está o favor? Ele olhou para mim e para você, sabia que eu e você não iríamos conseguir parar. Alguém aqui conseguiu parar? Você consegue ser sincero para dizer um não bem alto? Alguém aqui conseguiu parar de pecar? Não. E aqui está o mistério da salvação. Se você crê que esse sangue do Cordeiro verdadeiro, que se chama Jesus Cristo, ele cobre os seus pecados e sinaliza na sua vida que quando a ira de Deus vier, você vai ser justificado diante de Deus. Você está salvo eternamente. Aqui está a matemática da salvação. Que é algo que em sentimentos o ser humano não consegue explicar. Mas Jesus deixou uma chave para a gente entender. Todo aquele que crê nessa mensagem. Como vamos crer nisso? Aceitando a minha condição de pecador e sabendo que eu preciso de um Salvador. E sabendo que entre Deus e a humanidade havia um olhar de ira. Deus olhava para a humanidade, olhava para eu, para você. E tinha somente um sentimento, ira. Porque os nossos pecados, eles promovem, não, qual é a palavra certa? Eles provocam ira em Deus. Então, o dia do juízo do Senhor, que nós lemos em vários lugares da Bíblia, o dia do Senhor, o dia do juízo do Senhor, o dia que o juízo do Senhor passar sobre nossas vidas. Se nós não tivéssemos um cordeiro que morresse em nosso lugar. Porém, não era suficiente apenas um animal. Porque para que a lei fosse cumprida, um homem precisava morrer. Porque o cordeiro era algo, sabe assim, uma ajuda. Tem uma palavra aqui que eu não consigo lembrar. Mas para que um homem, para que a lei, toda a lei fosse cumprida, precisava ser um homem em carne. Então Jesus, quando veio na terra, não veio para sentir as nossas sensações, não veio para ver como é que era, se era legal ou não. Jesus veio como homem, para que um homem morresse, por causa do pecado. Se você ler em Romanos 5, diz assim, se pela transgressão de um só a morte reinou por ele, porque Adão pecou e a morte reinou na humanidade por causa de um só, muito mais aqueles que receberam a Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único nome. O nome dele é Jesus Cristo. E ele veio em homem. Ele veio como eu, como você. Para que ele, como homem, morresse exatamente pelo motivo que nos matou em Adão. O que trouxe a morte para o homem foi colocada sobre um outro homem que trouxe a vida. Estão entendendo? Olha, não vem subindo comigo aqui, nós já estamos terminando. Então a mensagem da Páscoa, o que é essa passagem? É exatamente para hoje nós entendermos que a ira do Senhor, ela é verdadeira. O pecado ainda mata. O pecado ainda tira a nossa vida do eixo, desalinha, distorce. Mas o sangue que foi derramado. Então, quando eu estava falando sobre de Deus e a humanidade, quando Deus olhava para nós, olhava com ira. Quando Jesus veio, ele veio como uma lente entre Deus e os homens. E essa lente da cor vermelha do seu sangue. Então, Deus, quando olha para o mundo, ele não olha mais os nossos pecados, porque o sangue nos torna justos diante dele. A palavra justificado significa não tem mais culpa. Então um dia teve, agora não tem mais. Porque dos nossos pecados ele esqueceu e lançou no mar do esquecimento. Se levante por gentileza.